Se você não me conhece ainda, meu nome é Stefano, eu moro nos Estados Unidos há mais de 4 anos e faço vídeos sobre a minha vida por aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu não sei o que você está esperando, não esquece também de clicar no sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre quais são as principais características para você que um dia pretende imigrar para os Estados Unidos, para que você tenha sucesso. Então nós vamos falar quais são as principais características para se dar bem aqui nos Estados Unidos enquanto imigrante. Então antes de entrarmos no assunto principal desse vídeo, não esquece de deixar um like aí que ajuda bastante o canal, faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante e entregue ele a mais pessoas. É de graça, não vai cair o seu dedo e motiva a gente a produzir mais conteúdo para vocês, tá bom? Então vamos lá, sem maiores delongas. Bom, antes também de falar sobre esse assunto, eu quero deixar claro que eu não sou advogado de imigração, tudo que eu vou falar aqui é baseado apenas nas minhas experiências, tá bom? Eu não incentivo você a vir de maneira ilegal para os Estados Unidos. Muito pelo contrário, existem meios plausíveis, não são fáceis, obviamente, mas de você se legalizar por aqui. Então dá uma olhada, se você não viu ainda, na minha playlist de como conquistar o seu sonho americano, que eu dou uma abordada geral sobre essas opções que se tem para conseguir se legalizar por aqui, tá bom? Então, mas eu não estou aqui para dizer para você o que você tem que fazer da sua vida, né? Então aí você faz o que você bem entender. Então nesse sentido, os itens que eu elenquei aqui para a gente conversar hoje, eles são mais ou menos os seguintes. Eu vou falar o primeiro, o segundo, mas não tem necessariamente uma ordem, obviamente, tá bom? Eu acho que o primeiro deles você precisa estar aberto a aprender coisas novas. O mais importante, talvez, deles, nesse sentido, é você estar aberto a aprender coisas novas. Estou falando, por exemplo, do idioma. Muita gente me pergunta, Stefano, mas eu preciso falar inglês para ir viver nos Estados Unidos? É o que eu sempre digo, você pode eventualmente conseguir se virar um pouquinho por aqui, dependendo de outras pessoas da comunidade, né? Você vai trabalhar com outros brasileiros, esse tipo de coisa, mas você há de concordar comigo que se você está nos Estados Unidos, não falar inglês é uma coisa que não tem muito sentido. E outra coisa, você vai estar sempre dependendo de alguém. Eu poderia fazer uma analogia besta aqui com vocês. Vamos pensar assim, por exemplo. A mim essa pergunta soa, quando alguém fala assim para mim, Stefano, eu preciso saber inglês para viver nos Estados Unidos, para mim soa como, Stefano, eu preciso saber nadar para pular no oceano? Nesse sentido eu poderia dizer para você, olha, não, né? Pode ter alguém ali que saiba nadar perto de você e essa pessoa vai te ajudar por algum tempo, mas se ela te soltar você vai afundar. Então a ideia é mais ou menos a mesma. Se você vir para cá e não falar o inglês, você vai estar sempre dependendo de alguém para falar para você. Alguém vai ter que contatar os clientes e alguém vai dar emprego para você. Não é o cliente que dá emprego para você. Entendeu? Então você vai estar sempre abaixo de alguém que vai saber se comunicar melhor, que vai poder desenrolar essas coisas e vai, obviamente, abocanhar as melhores oportunidades. Então respondendo diretamente a pergunta, eu tenho que falar inglês para viver nos Estados Unidos? Tem. Você pode aprender o inglês aí no Brasil. Hoje tem muita gente no YouTube que ensina de graça, pessoal. Então não tem mais desculpa. O meu filho aprendeu inglês através do YouTube. Então não tem mais desculpa. Tem que ter vontade. É que as pessoas sempre querem as coisas mais fáceis, né? Então é mais ou menos por aí. Outra coisa que você precisa também estar aberto a aprender são novas profissões, principalmente as de ofício, né? Trabalhos manuais, porque isso que a maioria dos imigrantes faz aqui são trabalhos manuais. Por exemplo, carpintaria, exige muito conhecimento técnico, né? Então precisa querer aprender a pintura, por que não? Muita gente às vezes vem para cá e aí no Brasil fazia outra coisa, trabalhava às vezes num escritório, trabalhava fazendo um trabalho menos braçal, né, mais talvez intelectual, se a gente pode dizer assim. Então quando você vem aqui, você precisa aprender esses trabalhos que usam mais o corpo, né, mais como eu disse, a carpintaria, por exemplo, existe muito conhecimento técnico. Se você não souber
cortar a madeira, calcular o tamanho e o ângulo, etc. e tal, o que você vai fazer é ficar carregando para lá e para cá. Então você precisa estar disposto a aprender uma nova profissão. Você precisa ter a mente aberta, porque muita gente fala uma coisa que eu discordo em gênero, número e grau, que é falar assim, por exemplo, eu vou largar o meu trabalho aqui no escritório fazendo isso e vou trabalhar de subemprego nos Estados Unidos. Eu não gosto desse termo. Todo vídeo que eu vou falar sobre trabalho eu falo dessa maneira, porque todo emprego, por incrível que isso possa parecer na cabeça de alguns, todo emprego, todo trabalho é digno, né? Todo trabalho. E tem trabalho aqui de faxineiro que paga muito mais do que esses trabalhos no Brasil aí na área administrativa, sem desmerecer nenhum nem o outro, né? Mas é que geralmente essas pessoas, elas entendem que elas são superiores, né? E eu ouço pessoas falarem assim, eu fiz faculdade, eu não vou sair daqui do Brasil para virar faxineiro nos Estados Unidos. Tudo bem, é a opção de cada um. Agora, você lidar com esse tema desmerecendo a pessoa que trabalha na faxina não é legal. Isso é um tema, uma forma preconceituosa de se referir às pessoas que trabalham nesses empregos. Como eu disse, todos eles são dignos, e vou dizer que eu ganhava muito mais trabalhando na faxina aqui do que muita gente que trabalha aí nesses escritórios do Brasil. Tá bom? Então isso é uma coisa que eu não considero subemprego. Acho que, como eu disse anteriormente, todo trabalhadinho. Então você tem que ter a mente aberta para eventualmente você vir para cá e encarar esse tipo de trabalho. Se é meio cheio de frescuras assim, não vai dar certo, sabe? E esse é o próximo item da minha lista. O que eu chamo de não ter frescura é com relação, por exemplo, à comida. Às vezes tem gente que fala, comida nos Estados Unidos. Eu já falei aqui várias vezes, eu como aqui o que eu quero. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando em pé de frango ao molho, que eu como desde criança, talvez seja o meu prato favorito. Então eu como aqui nos Estados Unidos pé de frango ao molho. Eu vou no supermercado, compro, ponho na panela e faço. Se você às vezes vai ficar vivendo de fast food porque você não sabe cozinhar, você provavelmente vai sofrer, porque quem come McDonald's todo dia não tem nutrientes, daqui a pouco você enjoa do sabor e aí você vai ficar falando, comida americana é ruim. Isso não é verdade. Uma amiga minha, inclusive, uma vez falou que quem reclama da comida tem que apanhar na cara. E eu acho isso mesmo. Mas você não pode ter frescura, porque quando nós chegamos aqui, por exemplo, não que nós sejamos exemplo para ninguém, mas quando nós chegamos aqui, nós estávamos em ritmo de guerra e nós chamávamos de comida de sobrevivência. Nós íamos no supermercado, comprávamos as comidas mais baratas na linha do miojo, né? Aqui tem uma série de comidas congeladas que são fáceis. Então, e nós morávamos num motel. Se você não viu o meu vídeo onde eu conto as minhas experiências aqui, dá uma olhada lá também, eu vou deixar aqui no card para você conferir. E nós estávamos nessa pegada da comida de sobrevivência. A molecada adorava, né? Então nós comíamos essas coisas congeladas, coisas baratas, que era justamente até que a gente se encaixasse, até que as coisas acontecessem, a gente estava na fase de contenção. Então se você tem frescura aqui e não consegue se adaptar nesse sentido, os Estados Unidos não é para você. Mas se você está tranquilo com relação a isso, é pau para toda obra, certamente os Estados Unidos vai trazer muitos frutos para você. Outra coisa também é com relação às vezes ao clima, né? As pessoas falam, mas o frio, mas eu não vou. E eu conheço gente que foi embora justamente pelo frio e depois passou um perrengue danado, porque é muito mais difícil você se readaptar no Brasil do que aqui nos Estados Unidos. Então não pode ter muita frescura. Aqui a pessoa tem que vir, arregaçar a manga e encarar de frente. E vou falar uma coisa para você, a menos que você tenha que ficar parado lá fora numa temperatura negativa, você não vai passar frio. Não é desse jeito. A vestimenta é diferente, as casas, os locais que as pessoas frequentam, eles são aquecidos. Talvez se você vai trabalhar numa obra, por exemplo, obviamente na obra não tem a questão do aquecimento, né? Então, mas a vestimenta do pessoal ajuda bastante, tá bom? Um outro item que é muito importante, faz muita diferença para quem está morando nos Estados Unidos, para quem quer vir morar aqui nos Estados Unidos, é a questão do comprometimento, né, com o trabalho, por exemplo. Infelizmente, muita gente vem para cá e às vezes arruma um trabalho e não tem o comprometimento. O patrão, ele não pode contar com a pessoa.
Eu tive essa dificuldade lá em Maui, quando eu morei por lá. Nós tínhamos uma empresa de limpeza, nós tínhamos muito trabalho, nós estávamos sobrecarregados, mas a gente chamava as pessoas ficavam e pegar e fazer o trabalho mesmo ninguém queria. Então, às vezes acontecia de você se comprometer com o cliente, olha, vou estar aqui amanhã às 9 horas da manhã, e a pessoa não aparece, não avisa que vai se atrasar, o cliente fica esperando. A última coisa que você sabe é o cliente ligar para você bravo, louco da vida, que ninguém apareceu lá. Então você tem que ter comprometimento. Se você se comprometeu de estar lá amanhã, 5 horas da manhã, você tem que estar lá amanhã, 5 horas da manhã, faça chuva, faça sol, provavelmente às 5 horas da manhã não vai fazer sol, mas esteja nevando, esteja chovendo, você tem que estar lá. E se você se comprometeu em fazer aquele trabalho, você tem que fazer o trabalho quando o seu patrão precisar. Então isso é uma coisa que quem tem comprometimento, quem leva isso a sério, se dá bem aqui nos Estados Unidos. Inclusive é uma forma que as pessoas encontram de entender com quem eles estão lidando, os patrões, com quem eles estão lidando, e eles começam a aumentar a quantidade de trabalho baseado exatamente no item comprometimento. Ok? Esse item também é um dos itens talvez mais importantes e que difere muito os Estados Unidos do Brasil. É a questão do jeitinho brasileiro. Aqui nos Estados Unidos não existe o jeitinho brasileiro. A honestidade aqui ela prevalece. De maneira geral, o americano ele entende que qualquer pessoa, independente da sua raça, cor, nacionalidade, ele é honesto, até que você prove o contrário. Mas quando você perde a confiança deles em você, provavelmente você não vai recuperar. Então aqui a gente não fica tentando encontrar as brechas para se dar bem, para fazer... Aqui não funciona desse jeito. Então se você é uma pessoa adepta do jeitinho brasileiro, você não vai dar certo nos Estados Unidos. Por outro lado, se você é do tipo Caxias, que faz a coisa certa, que procura sempre fazer a coisa certa, muito provavelmente você vai dar muito certo aqui nos Estados Unidos. Um exemplo disso, eu vejo pessoas que eventualmente alugam conta de aplicativos para poder trabalhar aqui, pessoas que estão aqui de maneira irregular, por exemplo, você pode estar com presença legal nos Estados Unidos, mas está trabalhando de maneira irregular. Não estou julgando, não é isso o ponto. Mas essas pessoas elas não têm direito de trabalhar, elas não têm o privilégio de poder trabalhar, mesmo assim elas o fazem, e aí o que elas fazem? Elas vão até alguém que faz essa maracutaia, porque é maracutaia, pessoal, não tem como você se inscrever no aplicativo se você não tem um Social Security, não tem como, o aplicativo ele não passa, e essas pessoas vão lá e alugam. O problema de você fazer um negócio desse é de que alguém vai pagar essa conta, alguém um dia vai receber um formulário do governo dizendo que recebeu aquela receita, aquela renda, e vai ter que pagar imposto de renda em cima disso. Então, quando você aluga a conta para atuar no Uber, no Lyft, no DoorDash, enfim, todos os aplicativos que tem por aqui, você está fazendo sacanagem, isso é coisa do jeitinho brasileiro. Tá bom? Não é somente o brasileiro que faz isso, pilantra tem em todo lugar, mas fazer isso é uma coisa que não tem cabimento, é uma coisa ilegal. Tá bom? Então isso cai na linha do jeitinho brasileiro. E se você for uma pessoa honesta, você vai ser recompensado certamente por isso. Também para você se dar bem nos Estados Unidos, você precisa ter muito pé no chão. O que eu chamo de pé no chão? Aqui todo mundo sabe que os preços eles são muito baratos em relação ao Brasil e não só isso, o dinheiro aqui vale mais do que o dinheiro no Brasil. Com a mesma quantidade de dinheiro, esquece a questão da conversão, tá bom? A conversão, quando a gente fala taxa de câmbio, no Brasil está R$5 para cada dólar, aí eu falo um preço de alguma coisa que eu falo $100, você pensa assim, R$500. Não tem nada disso. Você só faz a conversão do dinheiro se você sair do Brasil, vir para os Estados Unidos e gastar o seu dinheiro aqui. Você ganhando aí no Brasil, você ganha R$500, eu ganho aqui nos Estados Unidos $500, é a mesma coisa, ok? Mas o que eu quero dizer é, eu com $100 aqui vou no supermercado, se nós comprarmos os mesmos itens, eu vou comprar muito mais coisa do que você compraria aí no Brasil. Então, além das coisas terem um preço um pouco mais em conta que o Brasil, o dinheiro aqui vale mais. Com menos dinheiro nós compramos mais coisas. Então isso também facilita muito. E aí o que acontece? Você pode sofrer com a questão do consumismo. Você quer comprar o telefone mais caro, você quer comprar o carro mais caro, você quer comprar o não sei o que mais caro, quer comprar tudo mais caro.
E eu me lembro algumas histórias que eu vejo, inclusive no YouTube, de pessoas que vieram para cá e já alugaram a casa e já mobiliaram toda a casa. Não tinha nem arrumado o trabalho ainda para todos os dias da semana e já estavam com a casa toda mobiliada. E o que aconteceu? Aí quando vem a conta, né, quando você começa a ver que não engrenou ainda o trabalho e você já gastou toda a sua reserva, começa a apertar, a água vai subindo e vai batendo no nariz e começa a ficar difícil. Então você tem que ter o pé no chão. As coisas aqui elas são baratas, tudo é muito sedutor, então se você não tiver o pé no chão, fica complicado. Mas se você for uma pessoa centrada, controlada, e você com certeza vai se dar bem nos Estados Unidos. Por último, mas também não menos importante, você precisa ter, na linha da mente aberta, você precisa se misturar, né? Você precisa estar apto a aprender novas culturas e se misturar entre os americanos. É muito fácil, porque as pessoas geralmente elas fazem amizades apenas entre os brasileiros, e aí fica aquele mito de que é mais fácil fazer amizade com o brasileiro. Não é necessariamente verdade isso, tá bom? O americano ele tem uma questão cultural diferente do brasileiro. Então não é uma questão, eu acho errado também dizer que o americano é mais frio que o brasileiro, porque o americano ele costuma cumprimentar mais com a mão. Nesse tempo de pandemia, nem com a mão a gente cumprimenta mais, né? Mas não costuma abraçar, beijar, esse tipo de coisa e falar que isso é uma coisa mais fria, né? O americano, ele certamente ele é mais formal que o brasileiro, né? Mas o americano ele é muito mais respeitador em geral que o brasileiro. Sem querer generalizar, mas generalizando já, o americano ele é muito mais respeitador que o brasileiro. Então eu acho que essa história de ser frio ou ser quente, eu acho que isso aí não é, o buraco é mais embaixo, não é exatamente isso. Então você precisa estar aberto a se relacionar mais com os americanos. Eles são muito receptivos, né? Eles estão muito acostumados com estrangeiros. Então eu me lembro muito conversas que eu já tive no Brasil das pessoas falarem: então eu vou para os Estados Unidos e porque eu sou brasileiro, o americano é muito preconceituoso. É claro, eu sempre digo isso, idiotas eles vêm em todas as cores, tamanhos e crenças e religiões em todos os lugares, né? Então idiota sempre tem, infelizmente o mundo está cheio deles. Mas eu posso dizer para vocês por experiência própria que os casos que acontecem de você trombar com esses idiotas aí, eles são realmente raros. Em geral, o americano, como eu disse, ele é muito receptivo a novas amizades. Eles têm o jeito deles, então à medida que você aprende o jeito deles, fica mais fácil de você compreendê-los. E aí você vê que essa história de ser mais frio ou mais quente não tem nada a ver. Mas você precisa ter isso na sua cabeça, né? Então também falar o inglês vai de encontro com essa questão, no sentido de você fazer amizade com os americanos, ok? O americano ele não é necessariamente arrogante. As pessoas às vezes falam isso, os americanos são arrogantes. Eles não são, eles são muito na deles, muito pelo contrário. Aqui as pessoas falam bom dia para você, as pessoas são muito educadas. Os problemas que eu particularmente tenho com as pessoas aqui nos Estados Unidos geralmente são com os não americanos, os outros imigrantes, né? Então tem povos aqui, difícil generalizar, mas a gente entende que talvez faça parte da cultura deles. Eu não vou dar nome aos bois, mas tem povos aqui que são muito mal educados, eles são muito grossos com as pessoas e eles não são os americanos. Os melhores, os mais fáceis para se comunicar aqui são, sem sombra de dúvidas, os americanos. E sem querer babar ovo também para eles, né? Não tem nada a ver, mas a verdade tem que ser dita, tá bom? Enfim. Eu acho que com essas características, qualquer pessoa que está pensando em vir para os Estados Unidos vai se dar bem, né? De maneira geral. É claro que é difícil de dizer, você tem que ser trabalhador, você não pode ter medo do batente, tem, como eu falei, os trabalhos aqui às vezes que as pessoas desenvolvem, eles são trabalhos de maneira geral mais manuais, né? Então eles são mais braçais, então eles implicam realmente no cansaço físico. Eu passei por isso na época que eu vivia em Maui, nós trabalhávamos com limpeza. Se você não sabe, ainda está chegando agora no meu canal, eu tinha uma empresa de limpeza, mas eu fazia a limpeza, eu e a minha esposa fazíamos a limpeza lá. Então hoje eu trabalho num restaurante, o trabalho é um pouco mais tranquilo, mas os horários são muito malucos, né? Então fisicamente falando, no entanto, agora também você não precisa ter a síndrome de vira-lata, de pensar que apenas pelo fato de você ser brasileiro, você não vai conseguir certas posições, né? Eu tive esse preconceito da comunidade brasileira
onde as pessoas diziam que as empresas jamais me contratariam para ser gerente, e eu fui gerente lá na Ilha de Maui, numa empresa de locação de veículos, uma das gigantes mundiais. Trabalhei como gerente lá e hoje eu sou gerente de um restaurante, também um restaurante muito forte aqui nos Estados Unidos, uma empresa muito grande que tem várias marcas, né, vários outros tipos de restaurante, inclusive nós temos restaurante aí no Brasil. Não estou dizendo isso para me gabar de nada, estou dizendo isso que eu sou brasileiro, assim como você talvez que esteja aí do outro lado da tela, e se eu conseguir, você também consegue. Entendeu? Não é o fato de você ser brasileiro que vai impedir você de alguma coisa. Isso é o que a gente chama de síndrome de vira-lata. E eu, felizmente, né, graças ao bom Deus, não sofro desse mal. Bom, então é isso. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aí, compartilhe nas suas redes sociais. Se você não gostou, deixa um dislike, deixa um comentário aí também, né? Me diga o que você pensa, se você já teve alguma experiência com o americano, como foi essa experiência. E enfim, não esquece também de me seguir lá no Instagram e no Facebook, que lá eu conto um pouquinho do meu dia a dia aqui e às vezes fica mais fácil da gente conversar pessoalmente, tá bom? Então vamos lá, um forte abraço, até a próxima, fui!